Olá pessoal, vamos começar aqui mais uma aula hoje sobre conjuntos dos números inteiros. Então, vocês já viram os números naturais, que são os inteiros positivos, são os números positivos inteiros. E agora nós vamos ver os números negativos, que são aqueles que às vezes a gente vê, por exemplo, no noticiário, está passando que em determinado lugar a temperatura está abaixo de zero. Então a temperatura está negativa, menos 3 graus, por exemplo. Então a gente utiliza aí os números inteiros, certo? Também às vezes, por exemplo, em outra situação, num banco, às vezes a gente pega, na nossa conta tem 50 reais. E a gente pega mais do que isso, pega 70 reais, por exemplo. Então, nosso saldo lá no banco vai ficar negativo. Então, vai ficar menos 20 reais, certo? Então, a gente utiliza os números inteiros em algumas situações do nosso cotidiano. Então, vamos lá. Então, os números naturais é 1, 2, 3, 4, 5. E os números negativos, que são os números inteiros, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, o conjunto dos números inteiros é composto pelos números positivos inteiros e os números negativos inteiros, certo? E nós usamos essa simbologia aqui para expressar esse conjunto, que é esse Z aqui. E aqui eu vou representar aqui esses números na reta numérica, certo? Então, primeiro a gente tem, eu vou colocar primeiro aqui no meio da minha reta o zero, vou representar o zero. Depois do zero, eu vou para o lado direito do zero, que é os números inteiros positivos. 1, 2, 3, 4, 5, e aí por diante, certo? É infinito essa quantidade de números. E os números que ficam à esquerda do zero são os números negativos, dos inteiros negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e por aí em diante, certo? Então, aqui é a representação da nossa reta numérica com os números inteiros. Nós temos, em relação aos números inteiros, os números opostos. O que seriam esses números opostos? São os números que têm a mesma distância em relação ao zero. Ou seja, se eu pegar aqui, por exemplo, aqui a distância de menos 1 a distância de menos 2 para o zero. Vamos ver quanto dá. 1, 2. A distância é 2 unidades dessa, certo? E a distância de 2 a 0 é 1, 2. É 2 também. Então, esses números aí, eles são opostos. Menos 2 e 2, certo? Então, vamos ver aqui nos exemplos. Eu quero saber, menos 3 é oposto de... Então, vamos ver. Menos 3, eu tenho aqui, ó, a distância de menos 3 a 0 é 1, 2, 3, certo? E a distância de 3 a 0, 1, 2, 3. Então, o número que é oposto a menos 3 é 3. Ok?
e o número que é oposto a 2. Qual é o número que é oposto a 2? A distância de 2 a 0, vamos ver qual é. 1, 2. 2. Então, qual é o outro número que a distância entre ele e a 0 é 2? Menos 2 é 1 e 2. Então, menos 2 é oposto a 2. Certo? Então, vamos ver aqui agora o valor absoluto ou o módulo de um número. O valor absoluto ou módulo, geralmente usamos o módulo, é a distância do número a 0. Então, por exemplo, qual seria o módulo de 2? Aí a gente vai contar a distância de 2 a 0. 1, 2. Então, o módulo de 2 é 2, certo? Aqui eu tenho que calcular o módulo de menos 1. O módulo de menos 1, que é a distância de menos 1 a 0, é 1. Então, o resultado aqui é 1. Aí eu quero o módulo de mais 3. Mais 3, 3 positivo. O número positivo ele pode tanto vir como mais 3 como só 3, porque quando não tem o sinal positivo, a gente já entende que ele é um número positivo, certo? Então, aqui eu tenho mais 3. O 3 aqui, mais 3. Então, vou contar a distância. 1, 2, 3. Então, módulo de 3 mais 3 é 3. Certo? E aqui eu trouxe um exercíciozinho para a gente identificar qual é o maior número e qual é o menor. Então, vamos ver. Quem é maior? Menos 1 ou 1? Então, quem vier, nós vamos ver se menos 4 ele vem antes, na reta numérica, antes ou depois do 1. Então, menos 4 ele vem antes, né? Do 1 positivo. Menos 4 vem antes, então ele é menor. Quando ele vier antes, ele é menor, certo? Então, 1 é maior do que menos 4. Menos 3 e 0. Quem vem 0 vem depois ou antes do menos 3? 0 vem depois do menos 3. Então, 0 é maior do que menos 3. Entre menos 2 e menos 7, quem é maior? Menos 2, ele vem depois do menos 7, então ele é maior. Entre menos 10 e menos 9, quem é maior? O menos 9, pois ele vem depois do menos 10. Certo? Então, pessoal, esse foi o nosso assunto de conjuntos dos números inteiros. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.